A cada adversidade na escola, um tijolo de gelo emocional é colocado entre nossos corações e as pessoas, até a formação de uma parede emocional que evita a aproximação dessas pessoas. Essa é a história de Koyuki Ikawa, no novo anime da Netflix Parede de Gelo. É uma história a respeito de uma estudante introvertida que ensina sobre o perigo de um coração endurecido que se fecha para Deus e para o próximo, devido ao medo e à dor. O anime Parede de Gelo, produzido pelo estúdio Kai, estreou em abril de 2026, esse ano, coisa nova, hein? E essa é uma adaptação de uma série de mangá. A animação retrata os desafios da adolescente Koyuki Ikawa, mano, é difícil. A animação retrata os desafios que a adolescente Koyuki Ikawa enfrenta, podendo se assemelhar aos obstáculos enfrentados pelos pré-adolescentes atualmente. O drama escolar aborda principalmente o quão difícil é pertencer e se sentir pertencente a um determinado grupo em diferentes ambientes, seja ele escolar ou não. Ikawa, ao não se sentir parte do grupo de seus colegas de sala no ensino fundamental, busca isolar-se, com medo de que isso se repita, o que gera um afastamento natural em relação aos outros, e é uma criação de uma espécie de parede de gelo ao redor dela, retratando quão isolada ela se sente e ela se coloca socialmente. Mas com a chegada de Minato Amamiya, Amamiya pra mim é Amamiya, tá ligado? Essa colega insistente que tenta ao máximo quebrar essa barreira e insistindo aos poucos, até que Ikawa se torne mais sociável e aberta aos outros. Tudo isso por meio de uma amizade que ela tanto evitava. O tema principal da obra é o isolamento social como válvula de escape do medo e da rejeição. Por que tentar conversar com outras pessoas e correr o risco de não se sentir acolhido se posso viver só e não precisar de aprovação além da minha? Isso inclusive é uma citação do próprio anime. No entanto, o anime retrata que até aqueles que já se acostumaram com a solidão ainda buscam compartilhar com os outros, até as pequenas coisas. Isso nos lembra que a Bíblia retrata o acolhimento como recurso de Deus para que nós, como cristãos, possamos ajudar aqueles que vivem em paredes de gelo, assim como a personagem Ikawa. Em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, podemos ver que o isolamento não é uma prática que deve ser adotada pelos seguidores de Cristo Jesus, porque ele diz o seguinte: melhor serem dois do que um. Em Hebreus 3,13 fica muito mais claro, porque o autor está confrontando a decisão de algumas pessoas de se isolarem. Olha o que ele diz: pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, é nossa missão encorajar aos outros para que não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. E isso por meio da interação, de estarmos pertos e abertos uns para os outros. Nós somos responsáveis por se aproximar de nossos irmãos para ajudar eles a não levantarem paredes de gelo contra Deus ou contra nós. Não apenas isso, mas precisamos entender que essa relação é para ambos os lados. Então precisamos estar dispostos a nos abrir e ouvir nossos amigos para que nossas paredes também sejam quebradas. Na Bíblia, isso pode também ser comparado com momentos em que o ser humano se afasta ou esfria espiritualmente. Em Mateus 24:12 diz o seguinte: por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. A parede de gelo representa um coração endurecido e frio, que precisa ser aquecido novamente. Seja pelo amor, pela fé, pela confiança, Deus é capaz de quebrar nossos corações. Porém, muitas vezes o processo não é fácil. Pensa nesse coração de pedra. Para quebrantar ele, talvez seja necessário muitas pancadas até que o gelo venha a rachar. Essas pancadas podem doer, mas elas são necessárias para o nosso crescimento e isso pode até ser muito assustador. Olha, tem tudo a ver com a fase de ser um pré-adolescente, onde tudo é muito assustador e tudo é muito intenso. Porém, também devemos lembrar que o amor lança fora todo medo. Isso está na carta de João, capítulo 4, versículo 18. O amor divino de Deus quebra barreiras, cura traumas e traz coragem. Olha o que fala em Filipenses 3. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Assim como o anime, a vida cristã é um caminho de crescimento, superação e propósito. A parede de gelo pode simbolizar tudo aquilo que nos impede de avançar: medo,
culpa, insegurança ou até falta de fé. E a mensagem em comum é possível romper essas barreiras através do amor, apoio e confiança em Deus e no processo de crescimento. A graça e o amor de Deus, o Evangelho, mexe com o nosso coração, transforma nosso coração e derrete e quebra a nossa parede de gelo. Essa animação é uma adaptação do web mangá do escritor e ilustrador japonês chamado Kocha Agasawa. E o autor faz um trabalho excelente em retratar o isolamento social que um adolescente ou um pré-adolescente pode viver e todos os medos que essa fase tão assustadora pode trazer. Nós, como equipe Z, demos 4 Zs de avaliação para esse anime. Então, acho que você pode arriscar. Mas eu queria dar uma dica pessoal, porque é um anime um pouco mais maduro. Então seria muito interessante talvez você não assistir sozinho, ou quando você assistir, conversar com seus pais, falar sobre os assuntos que foram abordados ali. Já que, apesar de ser um entretenimento, a gente não tá querendo aprender o tempo todo, a gente sabe que esse anime pode nos ensinar muito sobre como quebrar a parede de gelo que às vezes impede as nossas relações. Se você quer se aprofundar um pouco mais sobre os temas que a gente falou aqui, eu queria indicar um filme para você. Extraordinário. E esse filme, de fato, não é brincadeira, ele é extraordinário. Ele mexe com o coração de todo mundo. É um filme super familiar que pode gerar conversas muito boas e também reflexões sobre como que a gente está lidando ali na escola, principalmente sobre isolamento, bullying, exclusão, que é uma coisa que todos nós, de alguma forma, vivemos no nosso dia a dia. E aí, curtiu? Aproveita e fala aqui nos nossos comentários o que você achou, dá aquele like no nosso vídeo também, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e fica com Deus e até o próximo vídeo.